Boa noite a todos, passando por aqui para poder gravar mais um vídeo de esperança. Antes de darmos início ao nosso estudo desta noite, eu convido todos que estão nos acompanhando a buscarmos a Deus em oração para que possamos entender a sua palavra e a mensagem de esperança que Ele tem para nós nesse momento. Então vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, obrigado pelo Teu infinito amor e misericórdia, obrigado pelo dom da vida, obrigado, Pai, porque até o presente momento o Senhor tem nos conservado com vida, com saúde, e tem suprido, Pai, as nossas necessidades. Te pedimos aqui perdão pelos pecados cometidos contra Ti, inclusive por aqueles pecados que nós não nos damos conta, Pai, que são pecados, mas o Senhor sabe bem quais são. Então que o Senhor possa nos purificar e que nesse momento o Senhor possa nos conceder o Teu Santo e Bom Espírito, para que aqui possamos mais uma vez compreender a Tua Palavra e fazer bom uso da mesma. Permaneça com cada pessoa que estará a entrar em contato com esse vídeo. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, a nossa mensagem hoje está baseada em Daniel capítulo 6, especialmente o versículo 10. O que nós temos aqui? Daniel capítulo 6 vai nos trazer aqui a história de Daniel, onde ele enfrentou uma grande provação na época do reinado de Dario. No ano de 539 a.C., o Império de Babilônia foi vencido pelo Império da Medo-Pérsia. E quem ficou ali responsável pela região de Babilônia foi o rei Dario. E esse rei, ele entendeu que seria interessante colocar 120 satrapas, bem como também 3 presidentes, para poder ajudar ele a governar esse reino. E assim ele fez. Ele colocou 120 satrapas para poder o ajudar e ao mesmo tempo também colocou mais 3 presidentes que estava acima desses 120 satrapas, que estariam a ajudar ele no governo desse reino. Então, dentre esses 3 presidentes, um deles era Daniel. E Daniel era um homem muito temeroso a Deus, que buscava a Deus constantemente por meio da oração e do estudo da palavra. E esses homens, no caso os 120 satrapas e os 2 presidentes, começaram a sentir inveja da pessoa de Daniel pelo bom serviço que ele desempenhava ali no reinado de Dario. E eles tentaram ali arrumar alguma forma de poder estar encontrando alguma falha em Daniel para que pudesse assim o condenar e, quem sabe, levar o rei a tirar ele daquela posição que ele ocupava até o presente momento. Então, o que foi que eles pensaram? Eles deram uma ideia para o rei. Qual foi a ideia que eles deu para o rei? Foi a seguinte ideia, melhor dizendo. Eles falaram o seguinte: rei, seria interessante que tu baixasse um decreto onde qualquer homem, no prazo de 30 dias, não viesse a buscar auxílio em nenhum outro homem por meio da oração e em nenhum Deus, exceto através de ti. Ou seja, essas palavras estão no livro de Daniel capítulo 6, versículo 7, que diz assim: todos os presidentes do reino, os prefeitos e satrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por um espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, o rei, seja lançado na cova dos leões. Então, o que era esse decreto? Qualquer homem ali daquele império que no prazo de 30 dias viesse a fazer petições para qualquer Deus ou algum outro homem que não fosse o rei Dario, teria que ser lançado na cova dos leões. O rei, aparentemente de maneira inocente, não compreendeu a estratégia dos seus
satrapas e dos seus presidentes, ele aceitou, ele concordou. Ele até viu nisso uma boa ideia no sentido de fazer com que os seus súditos pudessem ali passar a ter um respeito maior pela sua pessoa. Então, desta forma, ele aceitou ali, concordou e assinou esse decreto. Só que Daniel, ele era um cristão, ele era um judeu temente a Deus, o Deus criador dos céus e da terra, e ele, diante desse decreto, ele não temeu, ele não ficou com medo, ele continuou buscando ao Deus de Israel. Então Daniel capítulo 6, versículo 10 fala assim, ó: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ou seja, depois que Daniel teve conhecimento desse decreto, o que foi que ele fez? Ele foi ali para a sua casa, para o seu quarto, abriu a sua janela como era de costume e ali buscou a Deus em oração. Quando aqueles homens viram Daniel buscando a Deus em oração, correram e contaram isso para o rei Dario. Então o rei Dario, ele agora entendeu que na realidade aqueles homens estavam simplesmente tentando prejudicar a pessoa de Daniel. Diante disso, o rei Dario ficou triste e preocupado porque o decreto dizia que todo homem que, num prazo de 30 dias, fizesse petições para um outro homem ou para algum deus que não fosse o próprio rei Dario, deveria ser lançado na cova dos leões. E Daniel estava buscando o Deus de Israel. Então, diante desse decreto, Daniel deveria ser lançado aonde? Na cova dos leões. Então o rei ficou muito triste porque o rei se identificava bastante com Daniel e tentou trazer livramento para o mesmo. Mas ainda assim ele não conseguiu, porque naquela época o decreto dos medos e persas era irrevogável. Então o rei teve que lançar Daniel na cova dos leões. Olha o que é que o versículo 17 fala para a gente. Versículo 16, melhor dizendo. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Ou seja, o rei não pôde retornar atrás, porque o decreto era irrevogável, nem o próprio rei poderia o desfazer, e teve que lançar Daniel na cova dos leões. Só que o rei passou a noite toda em jejum e orando para que Deus pudesse livrar Daniel da boca dos leões. Quando foi alta madrugada, ali talvez por volta das 4 horas da manhã, o rei foi até aquela cova e ali chamou por Daniel. E lá de dentro, Daniel respondeu: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo para que pudesse fechar a boca dos leões. Ou seja, Deus protegeu a Daniel, concedendo ali o seu anjo para que o seu anjo viesse a fechar a boca dos leões e assim não permitir que o seu servo Daniel fosse devorado pelos mesmos. Então o rei ficou muito feliz diante disso. Eu queria aqui extrair algumas aplicações em relação a esse texto que acabamos de ler. Primeiro ponto, perceba que Daniel orou quando ele ficou sabendo do decreto. E mais, ele orava 3 vezes por dia. Mas o que eu quero que você entenda aqui por meio dessa mensagem? Quero que você entenda que a oração, ela não é um meio pelo qual Deus irá nos livrar de passarmos por provações. Vou repetir. A oração não é um meio pelo qual Deus irá nos livrar de passarmos por provações. A oração, eu poderia falar diante desse relato bíblico, que ela é um meio pelo qual Deus irá nos dar força e nos capacitar a enfrentarmos as provações e sairmos vitoriosos ao final das mesmas. Como assim, Douglas? A oração
não é um meio pelo qual Deus irá impedir você de passar por uma crise financeira. Não é um meio pelo qual Deus irá impedir você de passar por uma crise familiar, por uma crise conjugal, por uma crise na área da saúde. A oração, ela vai lhe dar forças para que quando você estiver passando por essas crises, você conseguir, ao final, sair como vencedor, sair vitorioso. Então a oração não é um meio pelo qual Deus irá nos livrar de enfrentarmos crises. Não é um meio pelo qual Deus irá nos livrar de enfrentarmos provações. Mas a oração é um meio pelo qual Deus irá nos habilitar, nos dar força e nos capacitar a enfrentarmos essas provações e ao final das mesmas sairmos vitoriosos. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 43, vou até confirmar aqui com vocês, vou ler esse texto com vocês, Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, o versículo 2 fala assim: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que esse texto está falando para nós? Esse texto não está dizendo para nós que nós não iremos ter que passar pelas águas, que nós não iremos ter que passar pelo fogo. Pelo contrário, o texto está falando para nós que nós teremos que passar pelas águas, pelo fogo. O que é a água, o que é o fogo, trazendo para o nosso contexto atual? São as provações, são as crises, são as limitações, as tribulações que temos que enfrentar aqui nesse mundo. Mas o texto garante que, muito embora nós não seremos livres dessas provações, existe alguém que irá nos ajudar a passar por todas elas e sairmos vencedores. Afinal de contas, o texto fala que quando tivermos que passar pelas águas, nós não iremos ser afogados. Quando tivermos que passar pelas chamas, também não iremos ser queimados. Ou seja, até teremos que passar por provações, mas em meio a elas, Deus garante que Ele será conosco e que nós sairemos vitoriosos. Eu percebo, trazendo para o nosso contexto que estamos vivendo no momento, que muitas pessoas reclamam e murmuram desse contexto do coronavírus, dessa crise que nós estamos enfrentando. Mas poucas pessoas têm a preocupação de orar a Deus, de buscar a Deus em oração e entender qual que é a mensagem que Ele tem para nós diante desse quadro, dessa doença que tem alastrado o mundo inteiro e tem trazido muitas mortes e muitos sofrimentos. Eu até percebo que muitos empresários estão preocupados simplesmente com a questão financeira, com os seus lucros, com os seus rendimentos que baixaram, que caiu, e estão ansiosos para que esse momento passe, para que eles possam retornar às suas atividades normais e assim continuar lucrando e crescendo financeiramente falando como antes. Mas muitos deles, na sua grande maioria, não se perguntam o que Deus está a dizer para nós diante dessa crise. Muitos deles ignoram a pessoa de Deus e não têm um temor do Senhor e estão simplesmente preocupados com o aqui e o agora. Isso aqui não é uma crítica não, pessoal. Isso aqui é uma realidade que eu observo dia a dia, digamos assim. Então perceba que as pessoas, não somente os empresários, mas as pessoas de um modo geral, elas se preocupam muito com esse mundo, elas se limitam muito a esse mundo e esquecem do mundo por vir e pensam que são eternas. E eu queria aqui falar para vocês que ninguém é eterno no estado de pecado. Queria também dizer para vocês que essa terra não é eterna no estado de pecado que ela se encontra. Deus promete uma eternidade para nós, mas essa eternidade será numa terra restaurada. Só que nesse processo de restauração, nesse processo de purificação dessa terra, para que possamos assim desfrutar de uma vida eterna, nesse processo Deus terá que eliminar o pecado e todos aqueles que estão ligados ao pecado. Então Deus não somente irá eliminar o pecado, mas também irá eliminar aqueles que estão ligados ao pecado. E pecado é um termo muito abrangente. Pecado é egoísmo, é orgulho, pecado é
você viver somente para si, pensar somente no aqui e no agora, não pensar no seu semelhante. Pecado é você deixar de colocar a Deus em primeiro lugar e colocar os bens que Ele lhe concede em primeiro lugar. É você deixar de valorizar aquele que dá o presente, que no caso é Deus, e valorizar mais o presente que Ele lhe dá, seja a prosperidade financeira, seja a prosperidade conjugal, seja a prosperidade na área da saúde. Tudo isso é pecado. Pecado é não reconhecer que nós somos criaturas de Deus e somos totalmente dependentes dele. Então amigos, irmãos, eu queria falar para vocês o seguinte, que diante desse contexto todo que nós nos encontramos, cabe a cada um de nós parar para refletirmos qual que é a mensagem que Deus tem para nós nesse contexto do coronavírus. O que Ele está querendo dizer para a gente? Qual que é a vontade dele para nossas vidas? Para que assim, uma vez que a gente vier entender a vontade e o desejo dele para nossas vidas, possamos colocar em prática. E para que possamos compreender o que Deus quer e espera de nós, nós temos que o buscar por meio da oração, para que assim possamos ouvir a voz do Espírito Santo, entendermos a mensagem de Deus e sermos pessoas diferentes, pessoas que venham colocar Ele em primeiro lugar, pessoas que venham dar mais valor àquele que dá o presente, que no caso é o próprio Deus, do que o presente que Ele nos concede, e assim nos prepararmos para estar com Ele nos céus. Eu quero terminar lendo com vocês o livro de Lucas, no capítulo 21, o versículo 10, que diz assim, Lucas capítulo 21, versículo 10, fala o seguinte para a gente. Lucas 21, 10. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. O que Cristo está dizendo para nós? Que um pouco antes dele retornar a esse mundo pela segunda vez, vai existir fomes, terremotos, epidemias. Ou seja, essa pandemia que tem atingido o mundo todo é um dos sinais que indica que Cristo está prestes a retornar a esse mundo pela segunda vez. Que nós possamos ficar atentos a esse fato. Repito, essa pandemia é um dos sinais, segundo a Bíblia, que indica que Cristo está prestes a retornar a esse mundo. E para que Ele irá retornar a esse mundo? Para nos levar para o céu, para que assim possamos viver uma vida eternamente ao seu lado. Mas para isso, nós temos que nos preparar para o receber. E nós só podemos nos preparar por meio da oração e do estudo da palavra. Quero terminar aqui citando mais um texto bíblico, está no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Lá diz o seguinte, que se o povo de Deus orar e se humilhar e o buscar, Ele vai os ouvir e vai sarar a terra. Que ao invés de ficarmos reclamando da vida e tendo um sentimento de egoísmo, preocupados unicamente com o nosso bem-estar, que possamos separarmos tempo para buscarmos a Deus em oração, em estudo da palavra, para que Ele possa curar, restaurar essa terra, pondo um ponto final nessa pandemia. E ao mesmo tempo para que Ele também possa restaurar a minha vida, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela física, e acima de tudo, me preparar para que quando Ele retornar, eu possa subir com Ele. Quero aqui terminar fazendo uma oração com vocês. Oremos então. Grandioso Deus e eterno Pai, obrigado pelo dom da vida. Continue a cuidar e a proteger a cada um de nós. Nos fortaleça em Ti, nos traga a Tua paz e nos prepara, Pai, para um dia estarmos contigo nos céus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.